Na Alemanha, o Barcelona perde por 3-1, mas no agregado passa e confirma a vaga para a semifinal da Champions. Desde 2019, o clube blaugrana não chegava nas semifinais de Champions e o Barça está de volta à semifinal. Vamos falar um pouco sobre esse jogo após a vinheta. Vamos lá, o Barça foi escalado com Chesney, Koundé, Araújo, Cubarsí, Gerard Martin, Frank de Jong, Gavi, Fermín Lopes, Lamine Yamal, Rafinha e Lewandowski. Tá? Essa foi a escalação do time do Barcelona. Assim, hoje não foi jogo para querer dizer quem serve para o Barça ou não. Hoje não foi jogo para querer dizer quem é bom ou não. Hoje não foi jogo para querer dizer quem deve ser titular ou não. E hoje também não foi jogo para dizer a estratégia do Barcelona de Flick. O único, talvez, que a gente pode elogiar, baseado na partida de hoje, é o Gerard Martin, que ganhou essa oportunidade porque o Baldé está lesionado. E beleza, né? Entrou nessa grande compromisso, né? Nessa maior desafio da carreira dele até aqui. E ele levou bem isso. Agora, fora isso, cara, não dá pra dizer, não, mas olha só como o Yamal jogou, não, olha só porque o Rafinha não jogou nada. Cara, hoje foi um jogo específico. Mais do que ser o Barcelona. Hoje não foi o Barcelona do Flick zeradinho. Hoje foi um time que fez 4 gols no jogo de ida e queria segurar. O time do Flick. Claro, eu não vou dizer que a vontade do Flick era perder o jogo, porque ninguém tem vontade de perder um jogo. Mas a estratégia do Flick era essa, era ficar todo recuado, todo fechado. Eu, obviamente, não sei como era o mental e o emocional dos jogadores, mas eu queria, desde o primeiro minuto, que essa partida acabasse logo, para a gente confirmar essa classificação. E a sensação que eu tenho é que o Flick não pode controlar o mental do jogador ou o coração do jogador no momento da partida, pelo menos. Os jogadores também estavam com esse sentimento. O que me parece é que os jogadores queriam que acabasse logo a partida. O que me parece é que os jogadores queriam que o árbitro apitasse logo, terminasse aquele jogo, entendeu? E foi uma medida arriscada, mas que deu certo. O Barça teria o mesmo comportamento se fosse um Bayern, se fosse um Real Madrid, em situações como essa? Acredito que não. Porque eu nunca, na verdade, com o Flick, pelo menos, vi o Barça jogar igual jogou hoje. Talvez as características do Borussia Dortmund e a forma que o Borussia Dortmund joga fez com que o Flick deixasse também o time assim. Claro que fica esse alerta, mas eu não acho que o Barça teria tido a mesma postura o tempo todo e na mesma intensidade até para se defender que teve hoje. Mas assim, foi um Barça realmente recuado, um Barça que não jogou nem 10% do que a gente está acostumado a ver jogar. O Yamal não foi protagonista, errou hoje as tentativas de passe que deu. Rafinha também acertou muito pouco hoje também, pegou na bola e normalmente cruzou errado. Lewandowski mais fez alguns dribles, alguns lances de fora da área do que em si, finalizando também com perigo. Talvez quem foi melhor hoje no Barça foi a zaga, o Koundé salvando bastante. O Cubarsí também jogando muito bem, Araújo também muito bem, então como eu falei, Gerard Martin acho que faz uma partida importante. A gente vê que muda também a criação do Barça, até porque o Pedri não começa jogando, né? Aí eu acho que isso carimba que era uma estratégia do Hansi Flick, pelo menos jogar numa marcha mais lenta. Pra mim era visível que o Barça, se ele quisesse entrar no jogo, se ele quisesse ir pra cima pra ganhar de novo, eu acho que ganharia. Porque o Barcelona é muito melhor que o Borussia Dortmund. E assim, eu acho que o Borussia Dortmund jogou o melhor deles. E se o Borussia Dortmund jogou o melhor deles, tá certo, o Guirassy, baita partida, goleador, hat-trick, conseguiram entrar na área, chegar, só que ainda assim é pouco, né? Teve vários momentos ali que se eu fosse torcedor do Borussia Dortmund eu ia ter ficado muito irritado, porque o que o Dortmund errava de cruzamento quando não era pra errar no último lance, o que errava de passe, o que entregava, sabe, incrível. E aí a gente notava ali que há uma diferença técnica muito grande entre Barcelona e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, na verdade, é o 8º do campeonato alemão. Borussia Dortmund está com altos riscos de ficar fora da próxima Champions. Talvez jogue a Conference League ou a Europa League na próxima temporada. Então, a gente via que o Barcelona é bem melhor que o Borussia Dortmund. E aí tá, né? O Borussia Dortmund consegue muito cedo com um pênalti abrir o placar, 1-0.
E aí é um pênalti bem marcado que na hora que eu vi eu achei que era erro do Chesney, só que aí depois analisando até não acho que foi tanto erro do Chesney. O Chesney saiu na bola, ele acabou se atrasando sem querer e aí o pênalti acontece. 1-0 pro Borussia Dortmund. O Barcelona então bem mal no primeiro tempo, o Borussia Dortmund criando, buscando, mas com essas limitações que eu falei antes. Aí no começo do segundo tempo o Borussia Dortmund faz 2-0. Então isso assusta e aí faz com que o Barça tenha que ir para cima. Aí o Barça tem que não ficar só esperando contra-ataques. Né? O Barça tem que fazer uma marcação-pressão para roubar a bola ou ir para cima. E aí o Barça mal, na verdade, começa a chegar, encontra um gol contra do Borussia Dortmund, porque daí cruza para a área, né? O Ben Sebaini faz o gol contra, e aí diminui 2-1 para o Borussia Dortmund, agregado, né? 5-2 para o Barça. Ali, eu acho que por uns 10, 20 minutos acabou com o jogo, né? O ritmo do jogo ficou bem menor, Borussia Dortmund sentiu o golpe, já estava errando muitos lances ali no meio campo, a marcação e pressão do Barça conseguia forçar o erro do Borussia Dortmund, até fez o Barça algumas outras vezes ter algumas finalizações, e com isso parece que ali tinha matado o jogo, e parece que o Borussia Dortmund ali tinha realmente se entregado. Mas o Barça também não fez nada brilhante para atacar, o Borussia Dortmund parecia que vamos ver o que dá, vamos buscando aqui um lançamento para a área, para ver o que acontece, sem, sabe, um cara, né? Conseguiu marcar mais um, seu terceiro, quando parecia que o jogo já estava definido mesmo, eles ainda conseguiram fazer o terceiro. Mas assim, minutos finais agora, o Borussia Dortmund chegando e tal, pra falar a verdade, não sei, o Chesney fez milagre. Cara, o Chesney fez algumas defesas, beleza, mas eu acho que o Borussia Dortmund não sabe, não, eles deram o máximo. Sabe, não ia passar daquilo ali. A gente notava a diferença do Barça pro Borussia. Por isso eu acho que se fosse um Bayern, o Barça não ia ter sentado, né, assim no resultado, ou entrado tão ansioso e tão nervoso. Porque pra mim é claro, se o Barça quer, ganha de novo hoje. Claro, nem tudo quer dizer que foi o Flick que fez, né? Talvez os jogadores estavam nervosos, os jogadores estavam ansiosos, houve uma bronca no vestiário no intervalo. Isso tudo é provável, tá? E esse time não é acostumado a jogar assim defendendo, né? E não começou com o Pedri. Então dava pra ver pela escalação que a estratégia ia ser mais ou menos assim. Só que a gente não tá acostumado a ver, aí muita gente se assusta. Só que a gente tem que entender que o Barça ganhou de 4-0 no jogo de ida. Ok? E é isso. Se for uma Inter, um Bayern na semifinal, e aconteça do Barça jogando fora, ter que segurar resultado, eu espero que o Barça entre com um pouco mais de vontade do que entrou hoje. Tá? Eu acho que se tem uma lição que pode ficar, é essa. Mas assim, se fosse em outros anos, quando o Borussia faz aquele 2-0, o Barça podia ter tido algum jogador expulso, sabe? Isso não aconteceu, como foi lá contra o PSG. O Barça, na temporada passada, o Barça podia ter tido, sabe, um nervosismo muito forte, e parece que eu não vi esse nervosismo de errar, sabe? Errar. Eu acho que se tinha algum nervosismo, na verdade era mais querer que o jogo acabasse logo, entendeu? Mas não aquele nervosismo de tudo começar a dar errado pro Barcelona. Entendeu? E assim, tem aquele segundo gol do Borussia em que, caramba, até sorte do Barça, porque se aquele segundo gol não é gol, ela pega na mão do Rafinha e o Rafinha meio que defende, né? O Rafinha defende ela, só que ela vai pro gol. Ele não defende com tanta força, mas ela vai pro gol. Rafinha poderia ter sido expulso ali. Aí ia ter sido realmente pênalti, expulsão, Barça com a menos, aí as coisas poderiam realmente dar errado. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que entender que hoje era um time que estava com 4 gols na vantagem. Então foi uma coisa muito específica de hoje. Importante agora, estamos nas semifinais. Queiram ou não queiram, acreditem ou acreditem. Tem time que tem muita gente torcendo, tá? Tem time que amanhã, com a torcida de muitos, vai ter que reverter um placar. O Barça já está nas semifinais. Ou pega a Inter, ou pega o Bayern. Por enquanto a Inter está com a vantagem de um gol. Saberemos amanhã. São dois adversários completamente diferentes. Então, para a gente analisar, até acho que com dificuldades diferentes, mas que também a Inter não acompanha tanto. O Bayern, eu estava conversando esses dias com o torcedor e ele disse que não tá tão bem assim na temporada por causa do Kompany ali. Mas enfim,
estamos na semifinal, Visca Barça e mais um passo importantíssimo rumo à La Sexta. Valeu!